eu tivesse coragem, gente, eu seria igual a Anitta. Balão. Um balão com peruca. Eu me considero Samantha Jones do mundo alternativo. Borderline foi descoberto há pouco tempo. Amo, sou apaixonada, vidrada, viciada em tarô. Caio. Oi, estranhos. Esse é o primeiro vídeo desse canal, dos muitos que vão vir, se Deus quiser. E pra ser bem sincera, tá difícil de me concentrar pra olhar só pra câmera frontal. Pra esse primeiro vídeo, eu escolhi algumas perguntinhas que alguns de vocês me mandaram lá na rede vizinha. Algumas das perguntas que estão aqui, eu recebo quase todo dia, tanto na rede vizinha quanto pessoalmente. Tá, primeiro, antes de eu responder as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre mim. O meu nome é Sofia Lara e uma curiosidade, meu nome todo é só Sofia Lara. Por quê? Porque minha mãe disse que achou mais bonito. Hoje eu tenho 25 anos. Eu sei que não parece. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Pega o livrinho aí pra anotar. Sou diagnosticada com TDAH e depressão profunda. E eu gravo vídeo desde que eu me entendo por gente. Tipo assim, eu sempre amei fotografia, vídeo, cinema, música. Inclusive, os meus maiores hobbies, que eu não trato como hobby, porque eu realmente amo estudar tudo que eu vou falar aqui, é cantar. Eu amo cantar. Eu canto realmente jazz, R&B, pop. Desde pequenininho eu sempre cantei. Eu toco piano e violão. Eu toco piano desde que eu tinha 8 anos de idade. Minha madrasta é pianista, inclusive ela que começou a me ensinar. E violão eu aprendi com uns 13, 14. O Enzo me perguntou, com quantos anos você pensou em gravar vídeo pras redes sociais? Eu comecei a gravar vídeo antes de eu me lembrar de ter rede social. Uma época na minha vida que eu era bem pequenininha, na infância mesmo, que eu morava com meu avô. Ele tinha várias câmeras, aquelas antigas, sabe, de gravar. E tanto ele me gravava, quanto eu pegava a câmera e saía andando, gravando tudo que eu via. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro telefone com câmera, eu já saía gravando tudo. Não era nem pra postar, tipo, teve uma época que eu não tinha rede social, mas eu tinha um telefone com câmera. Então eu gravava tudo. Desde que eu tava comendo, até vlogs, até eu falando sozinha comigo mesma na frente da câmera. E quando eu de fato tive uma rede social, eu comecei a literalmente postar de tudo um pouco. Porém, tem uma observação. Eu sempre sofri muito bullying a minha vida inteira. E isso trouxe muita insegurança pra mim. Então, durante uns bons anos, eu postava e apagava, porque eu tinha medo de ser zoada. Comecei a postar vídeo, de fato, no TikTok, contando as minhas histórias, porque eu geralmente sempre vivo coisas muito loucas e muito aleatórias. Eu sempre fui uma pessoa muito faladeira, muito expressiva. Então, eu sempre gostei de contar essas histórias pros meus amigos e pros meus pais. Todos eles, tanto os meus amigos quanto os meus pais, me diziam: meu Deus, você tem que fazer algo com essas histórias. Aí eu gravei meu primeiro vídeo, não lembro qual foi, mas eu gravei e postei no TikTok. E viralizou. Eu fiquei bem assustada no início, principalmente porque muitas pessoas começaram a falar do meu jeito expressivo. E eu, como sempre sofri bullying por isso, ficava muito insegura, achando que era meme, achando que as pessoas estavam, sei lá, me zoando, me zombando. E não, eu vi que realmente tinha gente que gostava de assistir as minhas histórias, o meu dia a dia, eu sendo assim, estranha e expressiva. A segunda pergunta também tem a ver com vídeos. Foi a Debs que mandou: o que te inspirou a gravar vídeos? Vou pesar o clima aqui um pouquinho, mas só um pouquinho, só um pouquinho assim. Foi a solidão. Literalmente a solidão que eu tive na minha infância inteira e na minha adolescência. Tipo assim, eu sempre fui muito, muito, muito sozinha. Só Deus sabe o quanto tudo isso me afetou. Me afeta até hoje. Graças a Deus menos, porque eu tratei algumas coisas na terapia. Mas essa solidão que eu sofri, de passar minha infância inteira sozinha, minha adolescência inteira sofrendo bullying, tentando me encaixar, mexeu muito comigo e tem me atormentado, assim, tipo, me incomodado até hoje em vários aspectos da minha vida. Eu disse, inclusive, na outra pergunta, que uma das coisas que eu gravava muito era eu falando sozinha na câmera. Porque isso, de alguma forma, não sei, me distraía, me fazia me sentir menos sozinha. Era como se fosse um diário virtual, que só eu via, só eu assistia, eu via. Desde que eu comecei a postar vídeo das minhas histórias, do meu dia a dia, com pessoas me acompanhando, comecei a me sentir, querendo ou não, por mais que sejam pessoas, tipo, na rede social, eu comecei a me sentir menos sozinha. Isso tem me ajudado muito na minha autoestima e na minha autoimagem. Porque eu sempre sofri bullying por ser estranha, por ser extrovertida demais, por ser falante demais. Eu gravando vídeo, eu sou do mesmo jeito que eu sempre fui. E eu descobri que tem pessoas que gostam desse meu jeito, entendeu? E isso tem me mudado de formas positivas. Tenho me sentido mais confiante, mais à vontade pra ser eu mesma. Continuando no mesmo assunto, pra engatar na pergunta da Debs, a Manu me perguntou: qual foi a lembrança mais marcante da sua infância? Quando eu penso na minha infância, a primeira coisa que vem é, obviamente, o bullying. Porque, como eu disse, foi algo que me marcou e me marca até hoje. Mas sem ser o bullying, foi definitivamente morar em Búzios. Até os meus 6, 7 anos, a minha mãe morava em Porto Alegre comigo e com as minhas irmãs. Só que daí ela resolveu se mudar pra Búzios, que é aqui na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Essa foi a melhor coisa que ela fez pra minha infância e pra infância das minhas irmãs. Tipo assim, eu acho que uma das melhores coisas e oportunidades pra quem é criança é passar a infância na praia. A Bia me perguntou: quando você descobriu que tinha borderline? Desde que eu era muito pequenininha, papo de 4, 5 anos, eu sempre tive todos os sintomas de borderline. Mas pra quem não sabe, borderline foi descoberto há pouco tempo, literalmente muito, muito pouco tempo. Então, tipo assim, eu sempre fui no psicólogo, sempre não, acho que eu comecei aí com uns 8, 9 anos. Sempre deixei muito na cara todos os sintomas,
mas não era tão na cara assim pra eles. Então eu passei por vários psicólogos e psiquiatras até ter meu diagnóstico. Eu tive meu diagnóstico oficial com 21 anos. Já tinha suspeitas antes, mas ninguém nunca tinha realmente me dado o laudo que fala, enfim, o diagnóstico de borderline. Inclusive, eu acho muito legal falar sobre isso, principalmente porque é um transtorno que existe há muito tempo e só foi descoberto há uns anos atrás. Tipo assim, antigamente as pessoas que tinham borderline eram tratadas como louca, literalmente trancadas num hospício. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito legal de se falar. A Lavínia me perguntou, você tem quantas tatuagens? Já contou quantas você fez? Já contei. E eu tenho 28, eu tinha 29, mas eu tapei uma aqui na mão. Ainda no assunto das tatus, o Gabriel me perguntou, qual foi a sua primeira tatuagem? Gente, foi essa aqui, ó. A Tayla Nicole me perguntou, o que é essa sua tatuagem no pescoço? O tanto de gente que me pergunta sobre a minha tatuagem no pescoço e todo mundo sempre acha que é uma aranha. Eu printei uma imagem no Twitter, aí eu mostrei a imagem pro tatuador e eu nem me liguei que parecia uma aranha. Só percebi depois que vieram me falar. E eu amo essa minha tatuagem, porque eu nunca, até hoje, vi ninguém com essa tatuagem no pescoço. Uma conta chamada Eu Sou Batman me perguntou, você quer fazer mais piercing ou tatuagem além dos que você já tem? E com quantos anos você fez o seu primeiro piercing? Sim, eu quero. Tipo assim, piercing eu não sei, porque eu já tive outros além desses que eu tô agora. E eu já furei muitas vezes todos eles. Tipo assim, eu já furei umas 5 vezes esse bride aqui. Já furei 2 ou 3 vezes esse lado da sobrancelha. Eu já tive essa sobrancelha furada também. E inclusive tem uma marca enorme que não dá pra ver agora. Eu já tive piercing no lado da boca e no meio. Tipo assim, piercing, eu penso um pouquinho se eu vou querer colocar ou não. Acho que em algum momento de loucura insana eu vou querer colocar. E se eu for colocar, eu vou colocar talvez ou nessa sobrancelha de novo, ou na boca. Se é no lado ou no meio, não sei, não decidi ainda. E tatuagem, com certeza absoluta, eu vou querer fazer mais. Inclusive, já tenho uma planejada, quero fazer alguma aqui, ó. No cotovelo. A idade que eu fiz o meu primeiro piercing, eu já era velha, gente. Eu tinha, sei lá, tipo, 21 anos. Foi muito doido, porque eu decidi fazer do nada, ninguém esperava. Eu lembro que foi num domingo, inclusive. A Jenny mandou, conta alguma coisa que a gente não sabe sobre você. Eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos, mas poucas vezes, que eu tenho pânico de agulha. Sim, eu tenho 28 tatuagens, 3 piercings e eu tenho pânico de agulha. Eu sei, é complicado. Eu não tenho um histórico tão bom com agulhas. Quando eu era criança, eu tive que fazer um tratamento que toda quarta-feira eu tinha que tirar sangue. E ainda por cima, eu quase sempre era picada com agulha de tirar sangue umas 3, 4 vezes. Falando em pânico de agulha, eu selecionei essa pergunta aqui da Flávia, perguntando se eu já fiz alguma viagem internacional. E vocês não vão acreditar. O meu sonho, sim, desde que eu era bem pequenininha, é ir pra Nova York. Tipo assim, eu tenho uma ligação com Nova York que eu não sei explicar, gente. É algo de outras vidas, assim, eu tenho certeza. E eu já tive a oportunidade de ir pra Nova York algumas vezes com o meu pai, que tava viajando ao trabalho e podia me levar. E eu não fui por causa de agulha. Eu cheguei a fazer o meu passaporte. E na hora de tirar o visto, tinha que ter o quê? Vacina. Fia, como assim você não tinha vacina? Eu tinha, gente, só que eu tinha que renovar. Quando eu fui fazer a vacina, eu desmaiei. E quando eu acordei, não tinha um ser que conseguisse me convencer de fazer a vacina. Eu desisti de ir pra Nova York e pra outros países que meu pai foi também e podia ter me levado por causa de vacina. Mas hoje, nada me impede. No caso, só isso mesmo. Mas um dia eu ainda vou estar em Nova York. Vocês vão ver, vou estar gravando tudo aqui pra vocês. Eu vou estar lá em Nova York. E eu sinto que tá faltando pouco, galera. Eu sinto que tá faltando pouco, Falando em Nova York. New York. Gente, um dia eu vou deixar esse vídeo aqui registrado. Um dia eu vou estar dentro do avião. Eu falo isso desde que eu tinha 8 anos de idade, pra vocês terem ideia. Um dia eu vou estar dentro do avião, olhando pela janela, chegando em Nova York, com fone de ouvido. Juro, já tenho tudo planejado. Fone de ouvido, ouvindo Empire State of Mind. Vendo assim a cidade de Nova York, enquanto eu choro ouvindo New York. Uma colha aberta. Enfim, qual a sua altura? Já fez ou faz faculdade? Assunto sensível. Gente, eu tenho que confessar pra vocês aqui uma coisa pesada aqui, uma coisa babadeira, que eu não me orgulho. Eu não terminei o 3º ano do ensino médio até hoje. Como eu disse, eu sempre sofri muito bullying. E na época que eu tava terminando o ensino médio, eu comecei a entrar na minha depressão profunda, diagnosticada. Então eu simplesmente não quis ir mais pra escola. Tipo assim, era bullying, era depressão, eu não queria. Não queria nada daquilo. Mas agora eu tô me mudando, voltando pro sul. E essa é a primeira meta que eu quero cumprir, porque eu sei o quanto é importante. E agora, pelo menos, é só pra completar o meu 3º ano. Não tem que passar por todos os estágios de estar numa escola, de conviver com pessoas e de bullying, etc. É só pra terminar meu 3º ano e ficar livre. Por mim, pra mim. E de altura eu tenho 1,49. A iluminação mudou um pouco, porque escureceu. Eu tive que botar meu telefone pra carregar. A Yasmin me perguntou, você tem vontade de fazer alguma plástica? Tenho.
Eu só não tenho coragem mesmo, e também dinheiro, óbvio. Mas se eu tivesse coragem, ai, gente, eu seria igual a Anitta. Lembro que, inclusive, eu vi um vídeo da Anitta falando algo que eu sempre pensei. Eu falei, nossa, ela pensou igual eu, cara, que ódio, roubou minha ideia. Tem um vídeo que a Anitta conta que ela pegou uma foto dela, encheu de Photoshop pra ficar do jeito que ela queria, tá? Chegou no cirurgião e falou assim, tá vendo essa foto aqui? Tá vendo esse rosto aqui? Quero que vire esse. Gente, genial. Eu achei genial, eu já tinha tido essa ideia. Quando eu vi, eu pensei, nossa, graças a Deus, não sou só eu que penso nisso. O Brian me perguntou, Sophie, você vai se mudar pra onde? Eu tô me mudando pra Porto Alegre de novo, onde eu morei antes. Eu acho que eu, inclusive, falei na outra pergunta. Eu tô morando agora em Búzios, onde eu passei a minha infância inteira. Morei uns anos em Cabo Frio, que é aqui pertinho também. Mas agora eu tô voltando pra Porto Alegre. Questão mais de estudo mesmo, lá tem muito mais oportunidade. Porque eu quero realmente investir nas coisas que eu gosto, sabe? Arte, música, rede social. E eu sinto que lá tem muito mais oportunidade. O Dudu Vargas me perguntou, seu cabelo é liso ou ondulado? Eu nasci com cabelo liso, escorrido. Inclusive eu não gosto, porque eu tenho um cabeção. E eu com cabelo liso, escorrido, fico parecendo, sei lá o que eu fico parecendo, um balão. Um balão com peruca. Depois que eu comecei a pintar e descolorir, ele começou a ficar, obviamente, diferente. E começou a mudar, ele tá hoje mais ondulado. Quando ele era maior, antes de eu cortar, ele era bem ondulado. Ainda no assunto sobre cabelo, a Bia me perguntou, por que você não deixa o seu cabelo natural? Eu não consigo me gostar de cabelo natural, porque eu acho muito simples, muito sem graça. Lembro que quando eu deixei meu cabelo natural pela última vez, assim, sem nenhuma química, eu me olhava no espelho e ficava tipo, ai, tá bonito, eu tô me achando bonita, mas eu não tô me achando eu, sabe? Não é algo diferente, algo legal. Esse meu cabelo aqui deu meio errado, mas tá diferente. A minha cara, sabe? Eu gosto, assim. Mas talvez um dia de tanto eu pintar, de tanto descolorir, eu vou virar tipo a Ariana Grande 2.0, que ela descoloriu tanto o cabelo dela, pintou tanto, que hoje ela é obrigada a usar o cabelo natural dela e às vezes ela usa peruca pra diferenciar. A Lana me perguntou, quantas vezes você já pintou o seu cabelo e qual você mais gostou? Gente, eu acho que mais de 20 vezes. O que eu mais gostei de todos foi o meu cabelo que eu tive antes desse aqui. Eu acho que foi o cabelo que eu mais amei ter, porque foi o mais diferente que eu consegui fazer e que eu achei bonito. Gente, eu me olhava no espelho e eu ficava muito feliz, pensando, nossa, esse cabelo é a minha cara. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conteúdo em pessoas. Eu gosto de ver conteúdo em pessoas, não só beleza. Quando eu vejo uma pessoa com personalidade, com cultura, quando é uma pessoa que tu vê que sabe conversar sobre várias coisas e que sabe principalmente se expressar através da personalidade, eu amo. Então, eu não fico só pensando se eu vou ficar bonita para os outros. Eu fico pensando se eu vou gostar do que eu vejo no espelho. Gente, essa pergunta aqui... A Elisinha Mello mandou, por que você tem um cabelo ralo? Sem ofensas. Gente, se vocês soubessem o quanto eu rachei o bico lendo essa pergunta. Tá tudo bem, eu não me ofendi, porque eu sei que meu cabelo é ralo. Porque, gente, eu já descolori muito meu cabelo. Ele é ralo porque eu pinto muito ele, eu sou teimosa. Quando é pra parar, eu não paro. Meu cabelo aqui embaixo, ó, tadinho dele. Tinha um vermelho aqui. Sabe o que aconteceu com o vermelho? Caiu. É, quando eu fui puxar assim... Quero nem lembrar. Gente, essa próxima pergunta aqui eu amei, foi uma das minhas preferidas. Foi a Lu que mandou, tava escrito só Lu lá no negocinho dela. Qual a sua diva pop preferida e o que você acha do consumo exagerado? Minha diva pop preferida sempre foi, e sempre vai ser a Suprema Queen Bee. Cara, Big Eagle. Pra quem não sabe o que é consumismo exagerado, é basicamente aquelas pessoas que compram tudo que vem pela frente. Na minha opinião, eu acho que na maioria dos casos é extremamente desnecessário. Não tem por que você ter 1 milhão de coisas. Na minha opinião, se você é colecionador, aí já podemos entrar em uma outra questão. Se você compra só por comprar, sei lá, tipo, é ego, tá ligado? A Liv me perguntou se eu já namorei. Ou se eu namoro, né? Recebo também essa pergunta. Não namoro, graças a Deus. E eu já namorei uma vez só. Pra nunca mais. Nunca mais é uma palavra muito forte também. Mas assim, gente, eu não sou uma pessoa de namorar. Eu não gosto de namorar, nunca gostei. Não é pelo fato de, tipo, eu vou namorar porque eu vou trair, que não sei o que, não. Eu nunca gostei da ideia de namorar porque eu sempre amei ser livre. Tipo assim, eu sempre odiei ter que dar satisfação pra alguém. Sempre gostei de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Eu amo a sensação de poder viajar, de poder... não tem nada me prendendo. É isso a palavra certa. Eu acho que a frase certa é isso. Sempre gostei da ideia de não ter nada nem ninguém me prendendo nunca. Tipo assim, quero viajar pra puta que pariu amanhã. Se eu tivesse namorando, eu teria que pensar na pessoa também. Eu não quero ter que pensar em outra pessoa além de mim. Tem tanta coisa que eu quero conquistar ainda, tem tanta coisa que eu quero fazer, viajar, estudar. Pra mim, estagna um pouco, entendeu? Eu vi que eu amo ser eu, tipo assim, eu amo ser sozinha. Tenho meus amigos, mas eu gosto de fazer as minhas coisas por mim. Eu não gosto de namorar. Eu sempre fui assim. Eu sempre vou ser, eu acho. Eu me considero Samantha Jones do mundo alternativo. Só falta agora Nova York, né? O Valentim me perguntou, queria saber se você tem algum estilo. E se tiver, pode fazer um tutorial sobre?
sim, querer informar Valentim, mas eu não tenho um estilo. Se for pensar na origem da palavra, eu sou alternativa. Mas eu gosto de tudo. Eu amo testar tudo. Eu não gosto de me ver com uma skin só. Eu gosto de um dia tá de preto, outro dia tá de florido, um dia tá com uma unha de estrela, no outro dia tá com uma unha gótica. Pra mim, essa é a graça da arte, de você conseguir se expressar de várias maneiras possíveis. A Laisa Guimarães perguntou se eu gosto de tarô. Sofia, você conhece ou gosta de tarô? Acho muito sua cara. Eu fico muito feliz de vocês associarem essas coisas a mim e acharem a minha cara, porque realmente é a minha cara. Eu amo tarô. Eu não só gosto, eu amo, eu sou apaixonada, vidrada, viciada em tarô e em tudo que envolve a espiritualidade. Nessa mesma linha de raciocínio, vou responder outra pergunta que me fizeram. O Noah me perguntou, Sofia, você é da Umbanda? Não, eu não sou da Umbanda, eu não sou de nenhuma religião, eu não tenho religião, mas eu frequento vários lugares que me fazem bem. E a Umbanda é um dos lugares que eu mais frequento, mas eu não frequento só a Umbanda. Esses dias, por exemplo, não era dia de gira e a minha mãe me convidou pra ir na igreja com ela, e eu fui muito feliz. Eu acredito que a base de tudo é energia, independente de religião. O que move tudo é a energia, é as intenções, porque Deus é só um. Então, tipo assim, aqui na minha casa eu tenho uma Bíblia aberta no Salmo 91, também tenho o São Jorge, que é uma coisa que eu acredito também. Eu rezo pros meus anjos, eu rezo pros meus guias, eu tomo banho de erva, eu acendo velhinha, eu rezo, eu leio a Bíblia. E eu frequento tudo que eu acho que me faça bem. Frequento igreja, frequento centro de Umbanda, frequento centro espírita. Pra mim, no que eu acredito é na minha fé, em Deus, nas energias, porque pra mim isso é o que me move, Deus, as energias e as coisas que eu acredito, que são várias. Na minha cabeça, todas essas coisas que eu acredito são uma só, que é Deus, a energia, o universo. Enfim, essas foram algumas perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui me acompanhando, porque eu realmente, do fundo do coração, tô amando crescer junto com vocês. Um beijo.